O Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, do verso ao 28 ao 34, vai falar sobre a cura dos 2 endemoniados. Ou seja, eles foram libertos por Jesus. Porém, antes desses 2 endemoniados serem libertos por Jesus, os demônios tiveram uma comunicação com Jesus Cristo. Por onde Jesus passava, Jesus causava temor aos demônios. Eles perguntou a Jesus: o que queres, o que fazes aqui antes do tempo? Ou seja, eles pediram que antes de Jesus o expulsarem, que deixassem eles ir para o corpo daqueles porcos, aquelas manadas. E assim Jesus o fez. Jesus expulsou os 2 demônios daqueles discípulos, daqueles 2 endemoniados, mas expulsou e foram lançados nos porcos a pedido dos demônios. Ou seja, deve ser por isso que nos dias de hoje é proibido comer carne de porco, porque o porco ele recebe esses espíritos imundos. Então a carne de porco é considerada carne imunda. Para não ficar só em minhas palavras, vamos ler juntos. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Mas Jesus passou. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os 2 endemoniados. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsos, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, Jesus: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um dos espinheiros e morreram nas águas. Ou seja, aqueles demônios que estavam naquele corpo, aqueles 2 homens, eles foram para os corpos dos porcos, e os porcos se jogaram. E infelizmente os porcos morreram, porque os demônios guiaram aqueles porcos para o mar. E os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram todas aquelas coisas e os que aconteceram aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Ou seja, por onde Jesus passava, ele libertava. Porém, Jesus é tão poderoso que até os demônios lhe obedeciam e pediam até por favor. Sim, porque quando Jesus fala, está falado. Quando ele ordena, está ordenado. Então, quem somos nós para contender com Jesus Cristo? Só Jesus Cristo é quem liberta, quem cura e quem transforma. Se você duvida disso, leia as Escrituras. Só nas Escrituras é que nos mostra a realidade. Amém?